Olá, prezados, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Banca Leão Advogados. Hoje estou aqui com a doutora Isabela Leão, que é a doutora-chefe hoje da nossa banca previdenciária e também atua com casos na área de saúde. Ela é especialista em direito de saúde. Nós resolvemos gravar esse vídeo de hoje porque tivemos um dos casos aqui do escritório noticiado pelo Jornal de Brasília. E esse nosso caso também ele foi pensado como um dos casos paradigmáticos do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E ele foi selecionado como um dos cases porque o Distrito Federal foi condenado na Vara de Fazenda Pública a reverter a aposentadoria de uma servidora pública, dos quadros funcionais. E o motivo dessa aposentadoria por invalidez era um cenário de depressão. Então eu estou aqui com a doutora Isabela hoje para fazer algumas perguntas pontuais. Por que esse caso é paradigmático? Quais são as peculiaridades desse caso vir a ser noticiado e inclusive ser pensado pelo próprio jornal do TJDFT como um dos casos paradigmáticos, né? Só passando por alto aqui, essa servidora sofreu de um quadro de depressão, não é isso? Sim, isso mesmo. A nossa cliente, em meados de 2011, 2012, estava lidando com um quadro depressivo por perda de entes familiares muito próximos. Então ela estava buscando tratamento e por vezes tinha que se ausentar do trabalho, com atestados médicos, buscando fazer esse tratamento para sair daquele quadro de depressão. Contudo, quando a servidora tinha 36 anos, em 2012, ela foi aposentada por invalidez, porque a junta médica considerou que ela não estava apta a continuar exercendo sua função, que à época era de auxiliar de enfermagem. Então, a junta médica do DF houve por bem, afastá-la do cargo. Mas o que acontece? A autora continuou ao longo dos anos fazendo tratamento, hoje em dia a depressão atinge muitas pessoas e a nossa cliente buscava de várias formas se recuperar, fazia tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, teve muito apoio da família dela para que ela pudesse se recuperar. E ao longo do tempo, ela foi melhorando, adquirindo suas habilidades comunicativas, Ela foi revertendo esse quadro de depressão aos poucos. E eu acho que aí tem duas coisas importantes que provavelmente foram um dos motivos para que esse caso fosse pensado como um dos casos paradigmáticos do TJDFT. Um dos primeiros dele, que é importante até pela sua especialidade também na área de saúde, a gente trazer aqui a questão o seguinte, que depressão é uma patologia séria e grave considerado o mal do século. Então, assim, sim, não é mimimi, tem um tratamento específico, às vezes demanda atestado médico, demanda uma licença de trabalho. Agora, qual que é o segundo ponto? É passível de tratamento, é passível de reversão, não é algo definitivo, não se trata de uma invalidez irreversível. A pessoa pode fazer um acompanhamento, até por meio de uma clínica dia, pode fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, entrar com a medicação correta e o quadro depressivo dela grave e agudo, ele pode sofrer melhoras, que eu acho que é exatamente o que aconteceu, mas é um caso complexo que demanda perícia também, né? Exatamente. Então a cliente, por meios administrativos, ela buscou reverter, porque ela já fazia muitos anos tratamento numa mesma clínica, tanto tratamento psicológico quanto tratamento psiquiátrico. E o médico psiquiatra que já acompanhava o caso dela informou para ela que ela já poderia voltar ao trabalho, ela já estava lúcida, já estava respondendo bem aos tratamentos. Ele foi aos poucos também retirando a medicação dela e ela foi reagindo bem. Então ela buscou por meios administrativos junto da coordenadoria de junta médica do Distrito Federal para que ela pudesse voltar à ativa. Mas de vários meios administrativamente ela não conseguiu e foi aí que ela buscou o nosso escritório. Esse era o ponto que eu queria pensar um pouquinho contigo, porque em que pese a cliente já tivesse
laudos particulares de que houve melhora no quadro, ela já tinha se recuperado daquele quadro de depressão grave que à época impossibilitava que ela exercesse em sua plenitude as habilidades para o trabalho que ela exercia, que era auxiliar de enfermagem, né? Não foi um caminho fácil, né? Ela tentou administrativamente, sim, juntou laudos, e daí que vem a necessidade de judicializar. Talvez eu vá até um pouquinho em termos técnicos aqui. A Fazenda Pública tem um princípio na administração pública que é o princípio da indisponibilidade do direito público, que por vezes não permite com que a administração pública em juízo possa transigir, fazer negociações ou aceitar um pedido da autora. Ela fala, olha, se a junta aposentou, eu não vou reverter. Então, por isso que eu estou falando, não foi uma batalha judicial muito fácil. Sim, teve resistência do outro lado, contestação, impugnação, e você teve que acompanhar todas as perícias de forma técnica, com nomeação de assistente técnico, não foi isso? Isso, justamente. Nós ingressamos com uma ação com o pedido de tutela de urgência, porque a nossa ação foi dada entrada em 2017. Estávamos perto de completar os 5 anos, né, que prescreve. Prescrição administrativa. Exatamente. Então, assim, nós corremos, pedimos essa tutela de urgência para que fosse deferido urgentemente o nosso pedido para que a cliente fizesse uma perícia com urgência. Então, o juiz determinou a designação dessa perícia para a junta médica. Houve alguns assim, percalços, porque a junta médica não recebia a notificação, não marcava a perícia, e depois de alguns meses foi agendada a perícia feita pela junta médica do Distrito Federal. O que aconteceu? Essa perícia ela não poderia ser considerada imparcial, porque foi o mesmo órgão que aposentou a nossa cliente por invalidez que fez uma nova perícia sem analisar, sem levar em consideração os laudos médicos durante anos, sem levar o tratamento. Como que ficou essa primeira perícia, determinada pelo juízo? Exatamente. Essa primeira perícia, primeiro que ela foi apresentada aos autos com apenas uma lauda indicando que a aposentadoria por invalidez deveria ser mantida. Nós nos manifestamos, pedimos para que fosse sim apresentado um laudo completo. Porque aqui que eu queria mostrar onde está assim a criteriosidade ou a sofisticação de um advogado que é especialista na área. Exatamente. O primeiro laudo pericial em juízo também foi extremamente sucinto e também foi negativo. Exatamente. E aí, por saber os detalhes, os desdobramentos de um processo que tem esse objeto como tema, teve um trabalho árduo da banca jurídica chefiada por você. Isso, nós não aceitamos, né, o não da Junta Médica do Distrito Federal. Nós apresentamos manifestação contrária ao laudo, justamente por ele ser, de fato, defeituoso, porque foi um laudo que não tinha resposta aos quesitos técnicos referente à doença, não considerava os laudos, não mencionava os laudos e o acompanhamento da nossa cliente feito ao longo dos anos. Né, que foi muito antes da aposentadoria dela que ela começou a tratar a depressão. A elaboração dos quesitos a serem respondidos pelo laudo pericial e o acompanhamento de um assistente técnico é essencial para o sucesso de casos similares a este. Exatamente. Então, nós fizemos uma manifestação contrária a este laudo que foi apresentado pela Junta Médica, requisitando ao juízo que designasse uma nova perícia a ser feita por outra junta médica, né? Ainda que fosse por outro órgão, ainda que tivesse que ser paga, algum perito que fosse indicado pelo juízo. Então, nós fomos, felizmente, contemplados com a designação de uma perícia feita pelo NEPERJ, que é um novo órgão que já está assim, há poucos anos atuando aqui junto ao TJDFT, que é um núcleo específico de perícias do tribunal. Excelente. Então, para garantir maior imparcialidade na produção da prova. Exatamente, que é justamente o que nós precisávamos no nosso caso. Nós precisávamos de alguém que levasse em consideração os anos e anos que a nossa cliente passou fazendo tratamento, acompanhada por médico especialista. Então, o juiz houve por bem designar uma perícia a ser feita pelo NEPERJ. Então, assim, nessa perícia foram designadas cerca de 4 atendimentos, né? Eu acompanhei um a um com a nossa cliente
e nós indicamos um assistente técnico, o médico psiquiatra que acompanhou a nossa cliente ao longo dos anos, participou de cada uma das perícias como assistente técnico. E isso foi um diferencial muito grande, porque ele conhecia o quadro clínico, né, da servidora, né, ora autora, ele conhecia esse quadro clínico dela, ele sabia da evolução dela, e ele declarava nos laudos médicos dele que ela estava apta sim a voltar ao trabalho. Porque, por certo, ela foi aposentada com 36 anos. Isso é um ponto ela assim, é nova, impressionante. Ela é nova, ela está aí com toda a energia, toda a vontade de trabalhar, tem laudos médicos, né, principalmente do psiquiatra, que confirmam que ela pode voltar a trabalhar, e foi isso que foi levado em consideração pela perícia médica. Por vezes, alguns dos princípios da administração pública, eles chegam até a conflitar nesse caso, e também imagino que por isso esse caso tenha sido pensado como um dos casos paradigmáticos. Porque, veja bem, a gente estava falando sobre o princípio da indisponibilidade no interesse público, que o Distrito Federal não pode vir juiz e concordar de cara, normalmente ele tem que contestar, oferecer uma resistência, mas também nós temos um princípio muito importante na administração pública, que é o alcançar o melhor interesse público. E nesse caso você tem uma servidora pública com 36 anos aposentada, ou seja, recebendo em casa, ruim para o Estado, ruim para a administração pública e ruim para ela, que também foi aposentada num regime de 30 horas, sendo que nessa área de saúde ela pode cumprir jornada de 44 horas. Isso aí é um ponto muito importante. A servidora, ela trabalhava 44 horas. 44 horas semanais, fazendo plantão, auxiliar de enfermagem, trabalhando efetivo mesmo, hospital e tudo mais. Tem carência, né, nesse segmento da saúde, então é muito comum que, por mais que o concurso inicialmente seja de 30 horas, ela seja convocada para laborar em regimes de plantões também, e a jornada dela acabe chegando a 44 horas. Justamente, então ela trabalhava dessa forma antes de ser aposentada. E aí, o que aconteceu? Ela foi aposentada com uma carga horária bem menor, ela recebia cerca de 30% a 40% do salário que ela recebia trabalhando efetiva. Essa aposentadoria foi extremamente ruim para a nossa cliente também, no caso, que sofreu um impacto financeiro enorme. Muito grande, com 3 filhos para poder criar e impasses, né, contas para pagar, fora o tratamento psiquiátrico, que era feito de forma particular por uma clínica especializada, né, em tratamento psiquiátrico. Então, assim, ela lidava, além de criar 3 filhos, muito esforçada, muito trabalhadora, ela ainda tinha que lidar com os custeios do tratamento de saúde. Então, assim, além do fato dela ter que ficar impedida de trabalhar, ainda recebia muito menos do que quando estava efetiva. Então, essa nossa cliente tinha um desejo muito grande, né, e ainda tem, de voltar ao trabalho, de poder exercer a sua função, porque ela é nova. E justamente é o que deve ser preservado, é por isso que realmente a gente deve lutar pela justiça nesse caso, né? É uma pessoa que está com saúde mental, que está bem, que está nova, que quer voltar a trabalhar, e essa decisão veio aí justamente para somar na vida da servidora, né? O que é importante a gente destacar no final desse caso são mais de 2 anos de litígio judicial, né? Sim. Então, não são ações rápidas, em regra, ações contra a Fazenda Pública são ações extremamente longas, né? Então, assim, ainda é passível de recurso, também esse caso ainda não transitou em julgado. Contudo, é importante fazer a ressalva do ponto de vista do especialista aqui também, que é o seguinte: vastíssima dilação probatória já foi produzida em primeira instância. Sim. E dificilmente novas provas poderão surgir numa fase recursal, porque até mesmo por uma questão de incompatibilidade não é muito essa a missão do tribunal, e também não é muito, o Código de Processo Civil não permite inovação probatória depois que teve a sentença, só se a sentença fosse cassada. Então, assim, Sim. A reversibilidade desse caso é muito difícil, um ponto ou outro, mas o êxito é algo que nós, do ponto de vista é provável que se permaneça esse quadro que está. Sim, né? Com certeza, porque não foi um caso rápido, conforme você falou. Um caso complexo, com muitas provas. Muito complexo. A própria exordial estava com muitos documentos
com toda a vida pregressa de tratamento da servidora, e ao longo do processo nós fomos juntando que ela continuava fazendo o tratamento, né? Inclusive o médico que acompanhava, o assistente técnico que acompanhava a perícia, continuava fazendo o tratamento dela, o acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Então, assim, ela buscava incessantemente a reversão desse quadro. Então, assim, foram produzidas tantas provas anteriormente quanto durante o processo, e a própria prova pericial judicial que foi feita pelo núcleo, né, de perícias psiquiátricas do tribunal, que foi uma perícia totalmente favorável, né, que considerou que a autora está realmente apta a voltar, que ela teve um quadro de melhora. Foi levado em consideração todos os laudos médicos que a junta médica descartou, havia desconsiderado, né? Então foi realmente levado em consideração a evolução médica. Eu acho assim, gostaria de agradecer a doutora Isabela por ter patrocinado essa causa importantíssima, um caso de destaque mesmo junto à sociedade, ao próprio tribunal, né, aos olhos do tribunal. E o que é importante a gente destacar aqui? O tamanho da importância de você ter não uma banca extremamente combativa à frente de um caso, mas ter uma especialista à frente do caso, porque esse caso inicialmente ele foi completamente negado perante a própria junta médica, depois administrativamente tentou-se fazer um recurso ou outro também deferido, em juízo, na primeira produção de prova, com perícia nomeada em juízo, também houve o indeferimento do pedido, a perícia, quer dizer, era contrária. Então daí está a importância de você ter um especialista acompanhando o caso de perto para poder reverter. A gente fica aqui com mais esse vídeo, mais um dos casos de sucesso da Banca Leão Advogados, e com a indicação da doutora Isabela Leão, advogada especialista nesse segmento da área de saúde, principalmente por se tratar de Brasília, né, ações contra a administração pública do Distrito Federal e servidores públicos. Eu agradeço, muito obrigado, e continue acompanhando os nossos vídeos e o nosso trabalho de perto. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigada.